Bom, enquanto nós começamos, ó, só ver aqui o pessoal que já chegou, né? Tem o professor, tem o Arthur aqui, Minelli, o professor Josué, que é o nosso conferencista. Aqui tem o Marcos, que é coordenador da extensão do Unisal Lorena. Unidade de Lorena, está aqui o professor Marcos. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Marcos? Joia. Boa tarde. Olha, tem um time bom aqui do Unisal, hein? Aqui tá bacana. Bom, tem também a Marina Paison, está por aqui. Professora Renata, pode falar agora. Vamos ver se... Uma hora dá certo. Você nos ouve? Qualquer coisa, vai que, né? Digita, acontece. Bom, tem a professora Milena Wolff, está conosco aqui também. Bom, Paulo, aqui está. Olha, temos o Padre Roque. Ô, Milena, boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Mas ali não fica boa. Tá aparecendo. Aonde você está tem sol, que aqui não tem, viu? Mato Grosso do Sul, tem sol, tem calor. Pois é, aqui está um céu cinzento, sabe? Nublado, um frio terrível. Mato Grosso do Sul, hein? Campo Grande. Tá certo. Que bom. Bem-vinda. Bom, aqui está o Padre Roque, a quem logo irei pedir que faça uma... Olá, boa tarde para vocês. Palavra logo após o início solene. Nosso pró-reitor de Extensão, Ação Comunitária e Pastoral. Boa tarde, Padre Roque. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Padre Roque está bem agasalhado aí, viu? Tá. São Paulo está frio. Ao menos aqui na casa onde eu estou, está. Aqui está frio, tá. Bom, tem a Drivânia, que também é da extensão, coordenadora de Piracicaba, viu, professor Josué? Unisal Piracicaba. Olha que o nosso time está bom aqui. A Drivânia, boa tarde. Boa tarde a todos. Foi um prazer conhecer a professora Adrivânia. Unisal Piracicaba. A Drivânia, o professor Josué ia ser o vizinho, tá? Do Unimep. E alguém de muita expressão no nosso fórum, como também na extensão no nosso país. Tá? Mas irei apresentar. Bom, tem a professora Karen, que é coordenadora de extensão da Unidade São Paulo, Unisal. Olha aqui, o Padre Roque, ele fez uma convocação, assim, um convite meio... O pró-reitor, né, de convocação. Bom, tem a Vaníria também é coordenadora de extensão, é da extensão, de Americana Unisal Americana. Boa tarde, Vaníria. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, a professora falou do Mato Grosso do Sul, deu um coração, porque eu também sou do Mato Grosso do Sul, professora. Olha aí, ó, Campo Grande, Renata. Não de Campo Grande, né? Eu sou de Fátima do Sul, perto de Dourados. Recentemente. E concordo, calor. Tá certo. Muito gostoso aí. Tá bom. Olha, não é que eu queira falar só do Unisal, eu estou falando do povo presente. Tem a Vanessa, que é coordenadora de extensão do Unisal Campinas, viu, professor José? O time aqui tá firme. Vanessa, boa tarde. E aqui tem o irmão Eduardo, que é salesiano e coordenador da missão institucional, responsável pela extensão e pastoral da unidade Campinas, também Unisal. Estamos aqui. Bom, vamos iniciar. E eu acho que o pessoal, aos poucos, vai chegando. Bom, boa tarde novamente, todos vocês que aqui estão. E, com isso, boa tarde, eu queria fazer uma acolhida muito especial, porque aqui nós realizamos o nosso encontro do Forest, mas é um encontro regional, né, da Câmara Sudeste, que é um espaço de diálogo, de discussão, que visa, né, um certo compartilhamento
e como também uma reflexão para bem conduzirmos, né, as nossas atividades extensionistas, onde nós trabalhamos, né, nas instituições confessionais, instituições comunitárias, onde nós trabalhamos. Tá? Então, sou o professor Antônio Artso, atual coordenador da Câmara Sudeste, né, do nosso fórum aqui de extensão, dos pró-reitores, né, de extensão. E também conosco aqui está o professor Paulo. Paulo, uma palavrinha, o Paulo, ele comigo, né, coordena essa Câmara Sudeste aqui do Forex. Oi, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, né, e bem-vindas. Nós estamos aí, né, graças a Deus, saindo de um longo período, né, de muitas instabilidades nas nossas instituições, né. A pandemia, ela acabou agravando uma situação que já estava difícil para nós, né, nas universidades comunitárias, e eu posso falar aqui da Católica de Santos, mas venho acompanhando, essa é uma realidade que, infelizmente, né, atingiu a todos nós, né, das universidades comunitárias, das faculdades e centros universitários, em que nós passamos, né, por uma redução grande de funcionários, de professores, né, uma remodelação estrutural e que está afetando, né, toda aquela nossa proposta, tudo que foi pensado, né, a partir das diretrizes de 2018 para a implementação da curricularização da extensão, né? E nesse sentido, é muito oportuno esse nosso diálogo, né? Eu e Antônio conversamos bastante, né? E o professor Josué, em diversos momentos, em outros encontros, era uma preocupação dele, né? Nós estarmos unidos para que a gente pudesse, de fato, né? Enfim, sermos responsáveis, né? Por esse processo de curricularização, depois de uma longa luta para que as diretrizes, né, fossem aprovadas, para que a extensão, de fato, né, fosse reconhecida pelo MEC como o coração do fazer universitário, né? E, portanto, eu penso que hoje nós vivemos assim uma grande preocupação e, assim sendo, é extremamente oportuno esse nosso encontro e essa troca de ideias, né? Então, de antemão, aí agradeço a todos os participantes, ao Antônio, né? Sempre uma dedicação imensa em prol dessa causa, e uma grande satisfação receber o professor Josué, que é o nosso mestre e o nosso grande orientador, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, professor Paulo, pelas palavras, inclusive de motivação, né? Só fazer aqui notar a presença do Robert Nascimento. O Robert também é do Unisal, Americana, e ali trabalha com a extensão e com a pastoral da unidade. Então, bem-vindo, Robert. Bom, gente, como eu havia falado, esse encontro, então, tem a finalidade de discutirmos, partilharmos, né, algumas, muito mais do que situações ou um cenário que estamos vivendo nesse momento, mas compartilhar políticas, né, políticas, aquelas que nós bem sabemos, que levam à frente e que cumprem, inclusive, a missão da extensão, né? O Forex, ele tem uma atuação muito efetiva, né, no contexto nacional. Nós bem sabemos que o professor Paulo, agora há pouco, ele frisou, né, deste documento, da curricularização da extensão, o quanto que o Forex também trabalhou, né, para que as diretrizes para a extensão, e uma coisa muito bem atual, e muito trabalhou para que isso fosse levado à frente ali pelo Ministério da Educação. E ali foi um trabalho muito imenso, em que todos nós, membros do Forex, estudamos vários documentos, e ali também demos um parecer, que foi um parecer muito significativo, né, para essas diretrizes ali aprovadas em 2018. Então, o Forex tem essa missão, né, de discutir,
de motivar, de compartilhar. E aqui é um encontro regional, sendo que o nosso encontro nacional acontece em novembro, né? Todo ano acontece em novembro. Durante a pandemia, nós temos feito esses encontros por aqui, mas o último encontro regional que nós tivemos, ele foi no Unisal Campinas, que foi em 2019, né? E depois nós tivemos, logo depois, temos o encontro nacional. Bom, então, este evento, antes de apresentar o professor Josué, ele tem duas partes. Primeiro, a primeira parte é a conferência do professor Josué e um espaço, né, para um diálogo com o nosso conferencista. E um segundo momento, a gente tem algum bate-papo enquanto membros, né, já que estamos atuando na extensão do Fórum, então, Nacional, aqui de pró-reitores, do Forex, tendo em vista o nosso encontro nacional que irá acontecer em novembro. Então, teremos um espaço, ele é curto, mas, porém, necessário para a gente discutir algumas ideias para Forex Nacional. Tudo bem? Então, este nosso encontro, né, que é da Câmara Sudeste, tem por título Dilemas da Gestão e Práticas de Extensão Universitária em Momento de Crise, né? E para esta conferência, nós temos aqui a presença, e já agradeço a disponibilidade do professor doutor Josué Adam Lazier. O professor Josué, ele é doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em Teologia Bíblica pelo Instituto Superior de Estudos Teológicos da Argentina, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, atualmente é diretor de Extensão e Cultura da Unimep, coordenador de avaliação institucional e presidente da Comissão Própria de Avaliação, CPA, coordenador do Núcleo de Estudos e Programas em Educação em Direitos Humanos. Tem experiência em gestão do ensino superior, atua nos temas educação, direitos humanos, extensão universitária, teologia prática e cidadania. Então, professor Josué, mais uma vez, bem-vindo, né? Obrigado por aceitar este nosso convite. Nós bem sabemos da sua trajetória neste fórum, né, tanto em âmbito nacional quanto também regional, e que muito tem contribuído, né, para a nossa reflexão e orientação, como o Paulo falou, nosso orientador aqui, pela grande experiência que tem no campo ali acadêmico da extensão universitária, e também pelo conhecimento e atuação que tem no Forex e, claro, no campo ali da extensão. Então, obrigado. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira, né? O professor Josué terá, em média, meia hora, 40 minutos, né? E depois a gente abre espaço para um diálogo. Então, vocês podem anotar aí questões ou contribuições e logo após podem abrir aqui a câmera, ligar o microfone e diretamente vocês poderão se dirigir ao professor Josué. Tudo bem? Professor Josué, então, lhe passo a palavra. Só um momento, Antônio. Eu não sei se todos estão visualizando o chat. A Vaníria já colocou aí o link para a confirmação de presença, para que ninguém fique sem certificado depois. Então, por favor, se alguém não está visualizando o chat, então que mande algum sinal de vida, ou que coloque aí o nome completo no próprio acesso ao Teams, de maneira que a gente possa visualizar quem está acessando, para ninguém ficar sem certificado. Ou que mande um e-mail para você, alguma coisa dizendo que estava presente, só para a gente não deixar ninguém sem certificado. O nome completo para a gente poder emitir o certificado corretamente. Tá bom? Obrigada. Desculpa, Karen, mais um adendo. E colocar o e-mail também, porque pelo menos pela lista do Teams, a gente não consegue ter acesso ao e-mail pelo envio. Tá bom? Aí eu reforço, o Rogério acabou de pôr. Rogério, por favor, colocar o seu e-mail junto, tá? Obrigada. Bom, uma boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu só pergunto, não estava previsto o Padre Roque apresentar uma palavra pastoral? Ou eu entendi? Não, de fato, eu que esqueci, peço desculpas. Então, Padre Roque, por favor, peço desculpas. Vou falando e pronto. Bem, vamos pedir então que a presença do Espírito de Deus nos assista, nos ilumine, nos oriente, oriente também todo o povo brasileiro nesse período já bastante próximo, né, das eleições que se aproximam, em vista de que, com lucidez, maturidade e sabedoria, possamos também escolher os nossos representantes políticos e que as ações nossas, enquanto universidades comunitárias, também contribuam para que a presença do reino, né, o seu projeto esteja cada vez mais presente na sociedade na qual vivemos. Então, que com a oração do Pai Nosso, né, que é a oração que nos une, nos congrega, nos irmana, nós também possamos invocar, né, a presença e o Espírito desse Deus. Né? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, uma boa tarde, um bom encontro, uma boa fala e experiência para todos nós. Obrigado, Padre Roque. É sempre bom a gente ter esses momentos de espiritualidade, faz muito bem para a vida de todos nós. Afinal, a nossa humanidade, ela necessita também de alimentar a espiritualidade e, digamos, e podemos dizer assim, da boa espiritualidade, né? Daquela espiritualidade que nos faz olhar a vida e perceber a vida na sua dignidade ou na possibilidade de se desenvolver até a plena cidadania, até a plena dignidade. E é um prazer, então, ouvir o Padre Roque, ouvir os colegas que já falaram, o professor Antônio, o professor Paulo, e também os demais colegas, professores e professoras que aqui estão. Depois de um tempo, o bom filho retorna a casa, né? Então, eu estive no Foreste até 2018, quando, então, eu respondia pela Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unimep. Eu deixei em 2018, mas retornei agora em 2022, numa nova estrutura que a universidade está tendo, agora como diretor de Extensão e Cultura. Esse é um momento assim, tão singular que nós estamos vivendo, e para o qual nós nos preparamos tanto, algumas lembranças já foram feitas aqui, e é uma preparação que vem de longa data. Eu gosto sempre de remontar ao Manifesto de Córdoba, em 1918, quando um grupo de estudantes teve a coragem de levantar a voz numa perspectiva de alertar os educadores da época da importância deles, estudantes, serem partícipes ativos no processo de ensino e de aprendizagem. E também olhando para a sociedade, né, a sociedade argentina de 1918, e percebendo que a universidade ela precisava ter uma relevância para além dos muros da universidade, quando eles preconizam uma universidade com uma função social, uma responsabilidade social. E o Manifesto de Córdoba, ele nos possibilita várias leituras, mas, de qualquer forma, ele pode ser considerado, pelo menos assim eu tenho entendido, como um marco referencial e conceitual da extensão universitária na América Latina, que ensejou reformas na Argentina, nos países de fala espanhola, e mais tardiamente também várias reformas no ensino superior aqui, né, no Brasil.
E o Manifesto de Córdoba, ele é bastante significativo, porque há uma perspectiva em que os alunos colocam, os estudantes colocam, que numa república universitária, o papel do educador é movido pelo amor, que não cabe numa república universitária, no espaço universitário, o educador, a educadora, sem essa perspectiva da humanidade, ou de olhar a humanidade, ou da humanização, essa percepção do outro como um ser humano integral e que tem todo o direito de viver a plena cidadania e dignidade humana. E isso vai reverberar em vários educadores. Um dos principais educadores que vão trabalhar essa temática da educação e do amor é Paulo Freire, né? A gente vai lembrar quando ele diz, na verdade, ele repete uma frase dos estudantes de Córdoba, que não há educação sem amor, ou sem amor não se educa. Bom, e assim, de 1918 para cá, são muitos os movimentos, são muitos os marcos históricos, e são também muitos os desenvolvimentos conceituais que a extensão vai experimentando. Vai reafirmando a extensão enquanto transferência de conhecimento para a sociedade, vai reafirmando também a extensão enquanto prestadora de serviço, e muitas vezes uma perspectiva bastante paternalista, mas são conceitos ou compreensões que se afirmam ao longo dos anos. Mas também se introduz, e aí é uma influência da perspectiva latino-americana, se introduz nesse conceito a compreensão de uma extensão que supera a mera transferência de conhecimento ou a prestação de serviço, mas que passa a ter uma perspectiva vivencial, uma perspectiva dialógica da comunidade acadêmica com a comunidade externa, com vistas à formação cidadã. Então, entra na pauta ou entra no desenvolvimento conceitual da extensão universitária essa perspectiva da formação cidadã e do desenvolvimento de competências e habilidades numa perspectiva humanizadora como consequência da formação cidadã. Isso vai repercutir muito no Brasil, em vários movimentos, mas principalmente nos fóruns de extensão. Então, o Fórum de Extensão das Públicas vai trabalhar bastante essa perspectiva de se colocar, né, a comunidade acadêmica se colocar na sociedade, bem como as comunitárias. Principalmente, então, as comunitárias, quando elas surgem, aí a grande maioria na década de 60, elas surgem com essa identidade, com esse de ter uma relevância social, no sentido de alcançar a sociedade e ajudá-la nos seus processos de transformação, visando o bem comum, visando a vida digna para todos, né? O desenvolvimento da cidadania plena para todos e para todas. O que também vai permitir a criação depois do Forest, né? Que é criado lá em 1999, então é criado o Forest. Bom, e inspirados ou provocados pelo Plano Nacional de Educação, que coloca numa das suas metas, e agora então a meta 12.7, que 10% da carga horária devem ser destinados para programas e projetos de extensão universitária, que iniciou-se então uma longa discussão, uma boa discussão, né? Na verdade, um longo diálogo entre os fóruns, principalmente o Fórum Proex, o Fórum das Públicas, o nosso fórum, o Forest, mas também o Forgrade, a BRUC, o Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação e outros segmentos que foram as demais associações das comunitárias, né? As nossas associações, aí
a CAF, Comung, a ANEL, né, a Associação Nacional da Educação, a ANEC, na verdade, me parece, das católicas, também tem a Associação das Evangélicas, que vão, junto com a BRUC, compondo uma conjugação de diálogos e de aproximações com os demais segmentos educacionais do Brasil, com vistas a tratar da meta 12.7. E, de fato, assim, eu posso reiterar que o Forest tinha uma preocupação muito grande nesse sentido, porque quem é que vai apresentar as diretrizes para definir a inserção de 10% na carga horária, né? Ou seja, usar 10% da carga horária dos cursos para a extensão universitária. Como seria essa métrica? E quem é que faria esse trabalho de definir as diretrizes? E aí o Forest entrou nessa discussão. Vários colegas se envolveram numa discussão construtiva, até que em 2017 o Conselho Nacional se posicionou, chamou para si, e de fato era competência do Conselho Nacional de Educação, definiu uma comissão interna e também uma comissão externa para a elaboração da resolução e do parecer sobre as diretrizes, né, para a extensão universitária no Brasil, as diretrizes para a curricularização, que é a resolução número 7 de 18 de 2018, que entra em vigor agora, né, no final do ano, e passa a vigir, portanto, as novas matrizes curriculares a partir do ano que vem. E aí, justamente, acho que o paradoxo que foi colocado na emenda aqui desse momento de conversa, esse paradoxo, porque depois de tanta luta, depois de tanta conversa, de tanto diálogo, de tanto trabalho, né, de tanto trabalho, nós chegamos num momento de materializar a curricularização, ou tornar a extensão universitária não mais um apêndice, como até então vinha sendo, nas instituições, mas sim um componente curricular. Eu já usei algumas vezes, eu não me lembro se junto a vocês, mas a figura da casa, né? A casa com 2 cômodos, a pesquisa, o ensino e a pesquisa, e um puxadinho lá fora, que é a extensão. E a resolução, ela nos permite trabalhar agora numa perspectiva em que há uma casa, mas não tem mais divisórias e não tem mais puxadinho. Estamos todos dentro da mesma casa, ensino, pesquisa e extensão. Pois bem, e isso ocorre no momento em que a educação no Brasil sofre uma grande fragilização, o próprio Ministério da Educação vamos dizer assim, se perde, né, no seu papel público, portanto, de definir as políticas, mas também de fomentar a educação, principalmente a educação superior. Já vivíamos uma crise econômica, né? Eu acho que todos lembram que lá em 2016, 2017, nós já trabalhávamos com uma redução no número de alunos de cerca de 30%, né? Da ordem de 30%. Pois não, o professor Paulo pediu a palavra? Não, professor, desculpas. Foi um probleminha aqui, perdão. De maneira nenhuma. Tá ok. Tá bem. Quando precisar falar, pode levantar a mão aí, tá? Eu visualizo aqui. Então, nós já trabalhávamos lá em 2016, 2017, com a possibilidade de não de evasão, mas, na verdade, de uma certa queda do número de ingressantes
na educação superior, chegamos a trabalhar em algumas instituições na casa dos 30%. E isso vai se tornar, isso vai se concretizar em 2017, 2018, 2019, na maioria das instituições, né, das comunitárias, mas também das públicas, e de algumas particulares também. Na sequência, vem toda a crise da pandemia, o que provocou, na grande maioria das instituições, uma evasão também de alunos, toda a dificuldade que vivenciamos até a retomada deste ano. Então, assim, até parece um paradoxo que depois, se a gente considerar 1918, exatamente 100 anos depois, a gente consegue trazer a extensão para dentro da casa como um componente curricular. Mas a gente se depara com processos, até assim, não sei se é a palavra adequada, mas com processos de desmonte de algumas instituições, tanto públicas como comunitárias, de redução de quadros, por conta das questões financeiras, das questões econômicas, redução da estrutura, e todas as nossas instituições, né, a grande maioria, foi perdendo foi perdendo investimento em termos econômicos, em termos recursos humanos. Lógico que existe também, e a gente não pode fazer de conta que não existe, a questão, a pressão do mercado educacional. Então, nós temos que ter sempre a responsabilidade financeira, mas também a gente tem que considerar que em muitos momentos bateu à nossa porta a questão financista, ou seja, um olhar mais financista do que um olhar acadêmico que é equilibrado ou que mantém uma relação saudável com as questões financeiras. Mas bateu à nossa porta, pelo menos de algumas instituições, a questão financista. E aí alguém já disse que a questão financista é a alma gêmea do capitalismo. Isso provocou uma questão bastante reducionismo em várias instituições, crises em algumas, e a gente assiste de vez em quando aí nos jornais, né, demissões em massa de professores em greve porque não receberam salários e assim por diante. São grandes instituições, pequenas instituições vivenciando essa questão. Então, é nesse momento que nós aqui, que estamos envolvidos com a extensão, precisamos trazer para dentro da casa, no caso, para dentro da nossa instituição, sem essa departamentalização ensino, pesquisa e extensão, a extensão como um componente curricular. E aí eu queria, assim, colocar para vocês como eu interpreto a resolução, sem entrar lá nos detalhes, porque vocês já têm o documento. Então, quando eu vejo a resolução, e eu ajudei a escrevê-la, eu fiz parte do grupo que escreveu, quando eu vejo a resolução, eu enxergo algumas questões. Primeira, a possibilidade, a provocação que a resolução nos coloca de fazermos uma reforma da educação superior no Brasil. Então, a resolução, para além de trazer as diretrizes para a extensão, ela nos dá a oportunidade de fazer uma renovação ou uma reforma na educação superior promovida pelas nossas instituições. E não é apenas tratar dos 10% para a extensão, onde vamos colocar para dentro da carga horária, né, das 4.000 horas lá de um curso, vamos colocar para cima, como é que vamos dividir isso em semestres, como é que vamos resolver em termos de organização curricular, a matriz curricular, organização do quadro horário e assim por diante. Então, antes de entrar nesses detalhes, é sempre bom perceber que a resolução nos dá a oportunidade de fazer uma reforma na educação, o que requer um trabalho maior do que simplesmente sair por aí rebatizando aquilo que a gente já fazia, né? Dando um outro nome e
e fazer a mesma coisa, ou seja, continuar operando a extensão como se ela ainda estivesse lá no puxadinho, lá fora, como um apêndice. Essa é uma questão que a resolução coloca. Eu acho que todos nós já enxergamos isso. E isso é importante, porque isso nos dá a oportunidade de a gente pensar numa matriz curricular que fuja, que saia do tradicional, né? Que saia do quadradinho, que saia desse espaço de conforto que nós nos colocamos há muitos anos na elaboração das matrizes curriculares. Agora tem um outro paradigma. E que paradigma é esse? É o paradigma da extensão enquanto componente curricular. E aí, lógico que nós temos que definir nas nossas instituições de que extensão nós estamos falando e que programa ou programas de extensão nós estamos assumindo. Bom, para além dessa perspectiva da reforma, eu acho que seria importante a gente colocar, então, que são colocadas diante de nós várias perspectivas ou várias reflexões que vão envolver o conjunto da instituição. Não são apenas os extensionistas discutindo, os docentes extensionistas conversando. Há que se envolver os coordenadores de curso, há que envolver os outros professores que se caracterizam mais pelo ensino, pela pesquisa. Há que se envolver a própria gestão da instituição. Então, são múltiplas reflexões, possibilidades que surgem para nós dentro das instituições, porque nós somos chamados a conversar, porque não dá para pensar numa extensão curricularizada olhando só para o meu curso, só para a minha matriz curricular. Eu preciso considerar aqueles aspectos que a resolução coloca. A questão interdisciplinar, a questão multidisciplinar, a questão da transversalidade, a questão interprofissional, porque estamos buscando, com a extensão, enquanto um componente curricular, a formação cidadã, o desenvolvimento de competências, habilidades numa perspectiva humanizadora, mas não fechada num determinado curso, numa determinada área de conhecimento, mas sim numa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar. É meio que misturar tudo, né? Misturar tudo e oportunizar para os estudantes essa condição de vivenciarem não as habilidades e competências que o curso vão ajudar a desenvolver, mas a vivenciarem, no primeiro momento, a dinâmica da vida, a perceberem a realidade da vida, a perceberem a realidade das comunidades, a perceberem a organização da sociedade e os clamores que estão presentes e que reclamam que a sociedade, no caso aqui representada pelas instituições de ensino superior, possam interagir, possam dialogar, possam se aproximar, possam interpretar essa realidade e atuar de maneira coletiva, construindo, né, processos de transformação. Então, essa é uma questão muito importante porque, de certa forma, fomenta a instituição a aproximar os diferentes cursos e estabelecer um grande debate, um grande diálogo, que não é fácil, porque nós vamos estar debatendo, dialogando, interagindo com diferentes conhecimentos, mas, contudo, nessa perspectiva, enriquecendo uma proposta de extensão universitária curricularizada e não fragmentada ou sedimentada por um curso específico ou pelos cursos que tenham maior aderência
à extensão universitária. Então, eu acho que é como estamos, e nesse como estamos e onde estamos, a gente tem que olhar o reverso da medalha. Quando falamos de curricularização da extensão, nós estamos falando também de extensionalização da instituição, porque nós não conseguiremos fazer a curricularização da extensão se também não trabalharmos, ou se não trabalharmos conjuntamente, a extensionalização da instituição. Porque não cabe mais uma extensão feita por extensionistas. Agora é a instituição extensionista fazendo, né, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e desenvolvendo um novo modo de fazer extensionista. Não sei se eu me faço entender, mas é uma questão que ela vai para além de simplesmente colocar no currículo do aluno a extensão universitária. É, sim, chamar a instituição como um todo para se extensionalizar e aí articular a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, numa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, com vistas à formação cidadã e o desenvolvimento de competências e habilidades numa perspectiva humanizadora, numa perspectiva cidadã, onde o estudante é um cidadão e depois um profissional que sabe conviver com as diferenças, que sabe conviver com o contraditório da vida. Então, me parece que essa é uma questão importante de ser colocada para a gente, digamos assim, oxigenar as nossas reflexões e não ficarmos olhando só para dentro dos cursos e como é que vamos articular isso, mas também perceber que nós temos a oportunidade de fazer algo novo. E de fazer, não uma instituição nova, mas fazer uma matriz curricular nova, tendo como paradigma os programas institucionais de extensão universitária que as nossas instituições definirem, né, ou que já tenham definido. E aí, então, é importante a gente desmistificar algumas coisas. Então, primeiro, acho que nós temos que desmistificar que curricularizar a extensão não é tirar carga horária de disciplinas, nem reduzir a quantidade de disciplinas. Então, não se pode trabalhar a curricularização com sentimento de perda. A gente está perdendo disciplina. Então, não é isso. Tem que esse mito nós temos que tirar. Agora, o principal paradigma é a extensão universitária, que vai, então, compor a matriz curricular, não com perda de disciplina, mas com ganho de qualidade na elaboração da matriz curricular, da elaboração do projeto pedagógico, na própria composição das disciplinas que os cursos oferecerão. Porque, com toda certeza, a questão interdisciplinar, multidisciplinar, ela estará presente, fomentada pelo componente curricular chamado extensão universitária. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. Não é perda de disciplina, não é tirar carga horária. A outra desmistificação é que não se trata de disciplinar a extensão. Não é transformar a extensão numa disciplina. Aquela disciplina tradicional, professor na sala de aula, os alunos sentados ouvindo. Então, a extensão universitária não é um componente curricular que deve constar na grade curricular, na grade horária, ou se não quer usar grade curricular, deve constar na matriz curricular, no quadro de horário, mas não é uma disciplina. Muito embora o professor, lá, o docente, logicamente, vá se reunir com seus alunos em vários momentos para poder dialogar, para poder interagir com vistas a desenvolver os projetos e programas de extensão.
Então, é um segundo mito que precisamos também tirar, que a extensão é uma nova disciplina. E eu insisto um pouco nisso porque eu já vi instituições disciplinando. Na verdade, é sempre o caminho mais fácil, né? É criar disciplinas, que é o meio mais fácil, mas não é a melhor opção. Também é importante dizer que não se trata de uma alteração na matriz curricular. Então, não é pegar a matriz que temos hoje e vamos fazer uma alteração e vamos encaixar em algum lugar a matriz, o componente curricular da extensão universitária. Então, não é uma alteração, muito embora provavelmente esse seja o caminho que a maioria das instituições vão seguir, mas é a oportunidade de fazer uma nova matriz curricular. Então, é pensar numa nova matriz curricular, o que não é uma tarefa fácil, porque significa sair da zona de conforto, principalmente coordenadores de cursos, NDEs, né, colegiados de cursos, precisarão sair da sua zona de conforto, dos seus quadradinhos, para pensar numa matriz curricular, numa outra lógica, numa lógica meio ilógica, né? É pensar numa matriz curricular que está fomentada por programas institucionais de extensão universitária. Então, aí a gente pode dizer que a curricularização, ela é, então, um novo entendimento, é uma nova compreensão, é um novo conceito de currículo, é um novo conceito de elaboração de um currículo de curso. E por isso, então, essa possibilidade de fazer uma reforma na educação. Então, o currículo não se reduz mais a um conjunto de disciplinas, ao estágio, a algumas horas de atividades complementares, a monografia, o TCC, mas agora também ela tem um componente curricular que vai estar presente todos os semestres. Ou seja, ao longo do curso, haverá esse componente curricular, até ali alcançar, né, os 10% da extensão universitária. Portanto, esse novo entendimento, essa possibilidade de termos um novo entendimento, ela nos coloca diante disso que estamos fazendo agora. A gente tem que conversar muito, temos que dialogar, são muitas as dúvidas, mas também vamos encontrar respostas, mas é um processo contínuo, permanente, gradual, coletivo, porque a materialização, ou a concretização da extensão como componente curricular, ela não se dá só na matriz curricular, ela vai se dar ao longo dos semestres, conforme as turmas que entrarem numa matriz curricularizada, com a extensão curricularizada, irão construir ao longo dos semestres e dos anos. Então, é um processo permanente, é um processo contínuo, é um processo coletivo, e que requer um planejamento flexível, um planejamento que pode ser revisitado, um planejamento que é compartilhado e que vai, portanto, agregando novas perspectivas ali, de acordo com a interação, né, dos próprios estudantes com as comunidades externas. E também todo um processo de capacitação de docentes para atuarem nesse novo modo de fazer extensão universitária. Isso é muito importante, né, trabalhar esse processo de capacitação contínua de docentes, mas também todo o processo de avaliação para a produção das evidências e a produção dos registros, para que depois nós possamos mostrar, né, para os avaliadores as evidências da extensão
como componente curricular. Bom, a questão que se coloca é dilemas da gestão e práticas no momento de crise. E aí eu penso que justamente nos momentos de crise é que suscitam as criatividades. Se hoje vivenciamos um momento em que se faz necessária a redução de investimentos nas instituições, é um momento também que a criatividade ela vai surgindo, porque a, nessa conjugação das possibilidades que a resolução nos oferece com as dificuldades que vivenciamos em nossas instituições nesse momento, nós temos que encontrar um meio termo para a gente não cair, vamos dizer assim, na armadilha, como acho que é dito ali na ementa da proposta do encontro, não cair na armadilha de trocar alho por bugalho, né? Não cair na armadilha de rebatizar o que nós estamos fazendo e continuar do mesmo tamanho. Não cair na armadilha de fazer o que for mais fácil. Não cair na armadilha de fazer o que for menos custoso em termos de tempo, de dedicação, de trabalho. Por quê? Porque ou nós acertamos nesse momento de virada histórica na educação superior do Brasil, do qual nós, instituições, que nós que representamos as instituições comunitárias, somos protagonistas e somos, inclusive, inovadores em vários aspectos, e, para mim, nós já somos ou seremos inovadores nesse novo modo de fazer extensão, porque temos a capacidade de vivenciar crises, fragilidades, mas encontrar alternativas criativas, alternativas coletivas para fazer algo que apresente a instituição com uma nova, não com uma nova roupagem, mas apresente a instituição com um compromisso ainda mais efetivo para com a sociedade, portanto, uma instituição muito mais relevante para a sociedade do que tem sido. E isso vai definir, assim, lógico que é uma compreensão minha, isso vai definir o futuro das nossas instituições, porque nós estamos chegando num momento de massificação de ofertas de ensino superior. E nessa massificação tem oferta de todo jeito, de todos os gostos, de todos os preços, de todos os valores, e só vão conseguir permanecer enquanto instituição relevante, uma instituição educacional relevante, aquelas que puderem seguir a proposta do Kant, né? Ousar pensar, ousar fazer, ousar pensar numa extensão curricularizada, qualificada, ousar fazer uma extensão que, de fato, vá dialogar com as comunidades parceiras, vá conhecer a realidade das comunidades parceiras, vá sentir o cheiro dessas realidades e vá aprender com as comunidades parceiras para definir as ações transformadoras a serem desenvolvidas, tanto dos diferentes territórios com os quais nós dialogarmos, como também da própria instituição. Então, eu penso que nesse momento em que estamos trabalhando, eu não sei exatamente em que fase os colegas estão, lidando agora com os currículos, com as matrizes curriculares, já considerando que a partir do ano que vem está vigente, né, a resolução número 7, mas independentemente disso, é importante a gente ter esse olhar. Primeiro, que é possível fazer
uma nova matriz curricular, que vai demandar bastante trabalho, mas vai ser um trabalho prazeroso. Que é possível a instituição definir programas institucionais. Aliás, eu entendo que essa seria a primeira coisa a fazer, definir quais são os programas institucionais, os grandes programas que serão matrizes, depois dos programas, dos projetos que serão desenvolvidos pelos cursos, né, de uma maneira integrada, de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira multidisciplinar. E nesse processo todo tem que chamar todo mundo, tem que chamar o ensino, tem que chamar a pesquisa, tem que chamar a pós-graduação, no caso das instituições que têm pós-graduação, tem que chamar a gestão também, né? Porque não caberá numa instituição uma extensão curricularizada de maneira abrangente, de maneira bem fundamentada, e uma gestão que não consiga olhar esse movimento, essa efervescência, né, que está ocorrendo dentro da instituição, porque não é mais um percentual de alunos, mas será 100% de alunos, ou então serão todos os alunos envolvidos com projetos e com programas, com atividades de extensão, em diálogo permanente e contínuo com comunidades externas, sobretudo comunidades vulneráveis. Então, nesse sentido, nós do Foreste já tínhamos definido lá atrás, lá em 2013, num documento, né, diretrizes para uma política de extensão universitária, justamente colocando essa perspectiva de conjunto de ações interdisciplinares, multidisciplinares, mas articulados também com as comunidades externas, numa relação de valorização, de tolerância, de amizade, de respeito, de compreensão e de produção de ações coletivas que vão disseminar o conhecimento científico, mas vão disseminar também a vida na sua efervescência, a vida na sua fragilidade humana, a vida nas suas potencialidades, a vida na sua miserabilidade humana, mas a vida na sua capacidade de superação. E é esse confronto, esse encontro dos estudantes com comunidades externas, sobretudo vulneráveis, que se dará, com toda certeza, um processo muito rico de aprendizado, porque é impossível se deparar com a realidade humana, conhecer o outro, entender o outro, ou sentir o cheiro da realidade do outro e não se humanizar. Eu gosto muito de uma fala do teólogo Leonardo Boff, quando ele diz que o rosto do outro me atrai, o rosto do outro me provoca, o rosto do outro me convoca, o rosto do outro me evoca, o rosto do outro me faz sair da indiferença. Eu acho que isso tem um apelo muito grande para as nossas instituições comunitárias que têm um DNA muito voltado para a valorização da vida, para a valorização do outro, para a compreensão do outro. Então, eu não sei agora, professor Antônio, se eu já gastei o tempo que eu tinha, na verdade eu não marquei, então eu só não quero avançar demais para não atrapalhar a pauta aqui de vocês. Professor Josué, tá ótimo. Quer fazer uma conclusão ou podemos conduzir com o diálogo, com o plenário aqui, né? Não, eu acho que fica mais interessante conduzir com o bate-papo aí, tá? Com a reação aí do pessoal. Tudo bem. Então, professor Josué, muito obrigado. O professor Josué é sempre muito brilhante, né, nessa reflexão da extensão universitária, como eu falei no início, em razão do conhecimento que tem e da atuação que tem no campo da extensão universitária. Aqui, professor, eu queria só complementar aqui uma
um raciocínio, uma máxima sua, quando se referia a uma disciplina, quer dizer, conduzir a extensão enquanto uma disciplina, e que de fato não faz nenhum sentido, porque uma disciplina está no âmbito do ensino, e levar a extensão para uma disciplina é você colocar dentro de uma esfera uma outra esfera. A Constituição de 1988 deixa muito claro essa conexão, essa sintonia que deve haver entre as demais esferas, mas que cada uma tem sua peculiaridade, claro, né? Então, levar a esfera, né, do compromisso social, da atuação social, ou ainda mais da formação cidadã, como se apontou, para dentro de uma disciplina, é você transformar a extensão no ensino, e não é essa a proposta de fato. Eu também tenho conhecimento de algumas instituições que se utilizam de uma carga horária, de uma disciplina. Quer dizer, o máximo que nós podemos considerar, também do meu ponto de vista, é que essa disciplina possa fazer uma relação efetiva com um trabalho de formação cidadã, de atuação, né, do corpo discente numa comunidade, porque, de fato, o grande princípio da extensão é esse contato efetivo da universidade com a comunidade, né? Bom, só para complementar o que o senhor havia falado. Então, o espaço aqui é livre, citam-se à vontade para ligar aqui né, as câmeras, os microfones, e diretamente se dirigirem ao professor Josué, que com certeza irá contribuir muito nesse bate-papo também. Enquanto o pessoal vai pensando, professor, eu tenho aqui, mais um esclarecimento, acho que isso é muito bem-vindo. Hoje, agora nós temos uma curricularização da extensão, como o senhor bem frisou, como um componente curricular, mas além da curricularização, nós continuamos com aquelas horas complementares, né? E nós temos também o estágio supervisionado. Então, nós temos, além do ensino e da pesquisa, um estágio, o cumprimento de atividades complementares, que também essas atividades estão no campo extensionista de seminários, né, de atividades acadêmicas, como seminários, congressos, também no campo da pesquisa, claro. E agora temos a curricularização da extensão, quer dizer, os nossos projetos pedagógicos de curso precisam também, e além disso, uma política institucional deixar muito claro, inclusive de condução, como isso na prática irá se desenvolver, para que estágio não vire curricularização, ou que curricularização vire estágio, ou que isso seja, ainda cause uma confusão, até com as atividades complementares que temos que cumprir, quer dizer, são 3 coisas que precisam, elas estão dialogando, sem dúvida, elas dialogam, mas a gente precisa ter clareza do que são essas coisas, de concepção e atuação, não adianta somente ter concepção e utilizar uma mesma atividade para contabilizar ou para registrar como estágio, né, como curricularização e, ao mesmo tempo, atividade complementar. Então, a sua fala ficou muito clara, né, que isso não pode ser simplesmente continuar fazendo o que já fazemos. Então, eu queria que o senhor tivesse uma palavrinha, porque a confusão, ela é um risco. E ela é um risco não somente no plano conceitual, ela é um risco na atuação. Risco da lei do menor esforço, inclusive. Então, queria uma palavrinha sua, por favor, enquanto os colegas vão preparando. Sim, eu acho que é sempre importante a gente assinalar bem esses limites, porque existe sempre a confusão. Vamos dizer assim, nós aqui somos extensionistas, a gente faz bem essa diferenciação. Mas muitas pessoas que estarão sendo envolvidas ou estão sendo envolvidas, às vezes até coordenadores de curso, vão tratar do tema extensão pela primeira vez, né? Então, é importante a gente ter delimitar bem esses 3 componentes curriculares. Quer dizer, o estágio é a vivência do aluno da profissão que ele vai exercer. Então, ele vai experimentar as potencialidades,
Então, é o estágio. A extensão universitária, ela não pode e não deve ser um mini estágio. Então, o estágio é a oportunidade que o estudante terá de exercitar a profissão. A extensão universitária, ela é a vivência com as circunstâncias da vida. Então, não é um mini estágio. Por exemplo, no estágio, o enfermeiro vai furar o dedo do pessoal. Na extensão universitária, ele não vai furar o dedo da comunidade externa, porque ele vai vivenciar as situações que as pessoas estão tendo e construir, junto com com alunos de outros cursos, ações transformadoras. Então, não vai reproduzir de maneira minimizada aquilo que vai fazer lá no estágio. E na extensão universitária, o aluno é ativo. Nas horas complementares, ou nas atividades complementares, o aluno é o sujeito passivo, ele vai assistir uma peça, ele vai assistir um seminário, e depois ele vai participar de um seminário, vai ouvir palestras, depois ele apresenta o certificado para computar as horas como horas complementares, como atividades complementares. Então, isso tem que ficar muito bem marcado para que, na hora de compor a matriz curricular, esses espaços fiquem bem delimitados e não haja essa tendência de ir para o mais fácil. O mais fácil é transformar a extensão universitária num mini estágio, ou às vezes até transformar em atividades complementares. Então, isso tem que ficar bem claro. E isso é algo que eu acredito que todos nós que aqui estamos vamos trabalhar com coordenadores de curso, e essa é uma questão que vai aparecer. Nós aqui na instituição estamos trabalhando, e essa é uma questão que aparece sempre, porque tem que visualizar bem esse diferencial, né? E os alunos também têm essa dificuldade, porque a tendência dos alunos vai ser sempre pensar em praticar aquilo que está exercitando no seu curso, né? Então, por exemplo, alunos da medicina veterinária, eles não conseguem entender por que eles vão conversar com o ser humano, né, dialogar com pessoas, se o trabalho deles é com animais. Então, aí a gente tem que fazer toda uma construção com eles de que a formação deles, embora seja para trabalhar com animais, mas eles vão trabalhar com pessoas que cuidam dos animais, ou até pessoas que machucam os animais. Eles vão estar interagindo com o ser humano ao longo da profissão, ao longo da vida. Então, essas questões elas vão aparecendo. Então, a gente vai precisar sempre fazer esses marcos, né, esses diferenciais. Agora, com relação à disciplina, professor Antônio, que você colocou, é possível que a gente tenha uma disciplina e conte essa carga horária para a extensão universitária, se ela for uma disciplina que vai introduzir o estudante na extensão universitária. Porque a gente vai precisar trabalhar com os alunos o conceito de extensão, vai precisar trabalhar com os alunos os valores da instituição onde ele está estudando, a responsabilidade social. Então, isso tanto pode ser feito ao longo do tempo em que eles já estão envolvidos com programas e projetos, mas isso pode ser uma disciplina inicial em que o docente que vai trabalhar com eles depois na sequência já vai fazendo essa construção conceitual, fazendo-os perceber e fazendo-os visitar algumas comunidades para eles já perceberem essa relação do conceito de extensão com a prática. Então, é possível que isso ocorra e que essa carga horária seja contada como extensão universitária. O que não pode ocorrer, na verdade, é pegar disciplinas que pegar disciplinas e simplesmente transferi-las para a extensão como se fossem práticas extensionistas. Então, esse cuidado que precisa existir.
Mas é só essa ressalva, porque aí depende muito da instituição, como vai ser trabalhado, né, a questão é conjuntural, né, aí de cada instituição. Agora, essa questão aí do estágio, das atividades complementares, elas sempre vão aparecer, e aí nós, extensionistas, já vamos dizer, o estágio é lá para o final do curso, as atividades complementares é importante, o aluno precisa ir participar em congressos, assistir atividades culturais, ouvir palestras, mas a extensão universitária é o aluno indo para as comunidades, ou trazendo as comunidades até os alunos, para que eles dialoguem, conheçam a história, contem história, percebam as necessidades e desenvolvam ações que possibilitem qualidade de vida, desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Talvez, professor, até uma ideia nessa possível concepção de disciplina, até inserir numa disciplina, mas já que ela pode ser introdutória ou que faça alguma conexão com a comunidade, de introduzir até na própria disciplina alguns marcos regulatórios, como, por exemplo, a questão de direitos humanos, que é uma coisa urgente no mundo que nós vivemos, de formação cidadã em um contexto que os direitos humanos são simplesmente e claramente negados, né, e polarizados. E como também a questão ambiental, que toca a todos, a questão étnico-racial, talvez sejam ideias que casam muito bem num formato de uma disciplina que faça esse contato direto com a comunidade. Mas aqui só um complemento. Os ODS, você tem os ODS. Ótimo, correto. Você pode trabalhar os 3 marcos legais, direitos humanos, as relações étnico-raciais e a educação ambiental. Traz os 17 ODS. Objetivos, sim. Isso, porque eles vão repercutir depois nos projetos e nos programas a serem desenvolvidos. Então, é uma questão assim, é uma opção de que cada instituição, né, que isso pode ocorrer sem que haja problema. O que não pode ocorrer é que metade da carga horária da extensão sejam disciplinas, né? Então, esse cuidado que precisa ter, mas não é o nosso caso aqui, não é o caso das comunitárias. Nós temos essa sensibilidade, mas tem instituições outras que estão só rebatizando, né? Sim. Bom, eu vou passar para o professor Paulo, como ele apareceu aqui em cores, então imagino que ele tem alguma contribuição. Por favor, professor. Não, obrigado, Antônio. Agradecendo, professor Josué, sempre muito rico ouvir o senhor. E nesse momento, né, nós precisamos de utopias. E o senhor trouxe aqui uma ideia que penso que é importante, né? Então, eu fiz uma anotação aqui, quando o senhor faz a seguinte menção. O olhar reverso da medalha, né? A extensionalização da instituição, pois não cabe mais uma extensão feita por extensionistas. E pensando, né, como o senhor também reforçou, né, que é um processo gradual, coletivo, né, penso que nós, extensionistas, nas nossas instituições, né, precisamos nos fortalecer para que a gente crie nesse momento, né, uma força interna exatamente para ir, né, um trabalho de formiguinha, né, se é um processo gradual e contínuo, a gente não estar motivados, né, para sempre, em todas as oportunidades, estar mostrando para a gestão que a instituição deve se extensionalizar, né? Até porque já foi muitas vezes falado também, né, que por que os 10% e por que não, né, todos os componentes trabalhando a extensão, né, que é uma meta também dentro dessa utopia, é que todos os componentes, né, eles estejam toda a carga horária, né, não apenas os 10%, né? Então, isso também é uma ideia, né, que de tempos em tempos é discutida. Mas estou reforçando isso porque isso nos fortalece, né, no sentido de que nós temos, né, pela frente, pensando nesse momento em que é o momento chave, e nós temos a partir do ano que vem, né, já estamos nesse processo, né, de desenhar
uma nova proposta curricular para que a gente dê conta dos 10%, mas, ao mesmo tempo, né, não perder de vista a questão de que as instituições como um todo devem estar extensionalizadas. Então, agradeço essa fala, porque ela joga a luz aí para muitas reflexões nesse momento, tá? Obrigado. Sim, e viu, professor Paulo, acho que é importante, nesse processo, as instituições estabelecerem as suas diretrizes institucionais. Nós temos as diretrizes da resolução, mas é muito importante que a instituição defina suas diretrizes para a curricularização, que vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Define as diretrizes e aí desencadeia o processo, vai se estabelecer quais são os programas institucionais e isso vai, de alguma forma, envolver, né, toda a instituição. Para que não seja uma reprodução do passado, em que nós que estamos na extensão estamos o tempo todo meio que com o chapéu na mão, correndo atrás de quem pode fazer uma pequena doação para a gente poder atender. Agora mudou. A extensão, ela é o principal referencial, né, para a elaboração da matriz curricular. Agora, é importante, então, que a instituição defina as suas diretrizes. Já tem a da resolução, mas nós devemos ter as nossas. Como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que vai ser atribuído aula? Como é que vão ser organizadas as turmas? Como é que serão feitas junções de turmas para essa questão interdisciplinar, multidisciplinar? Como é que vai ser feito o registro, né? Tem que ser feito o registro semestralmente lá no histórico do aluno. Como é que isso vai aparecer na grade horária que tem que ser oferecido do turno do aluno? Como é que os alunos irão para a comunidade externa? Então, isso tudo precisa já estar sendo, pelo menos em forma de diretrizes. Não são diretrizes estanques, elas podem ser mudadas, mas elas nos darão o trilho para a gente seguir. Senão a gente se perde no meio do caminho, porque pode ocorrer de a gente ter que ficar brigando, discutindo com o ensino, com a pesquisa, com a gestão, com a administração do campus, né, para a gente conseguir atender, né, a resolução. É só uma sugestão mesmo. Não, mas é isso mesmo, né? É o momento das políticas, né, de extensão já estarem, né, consolidadas ou já em discussão, né, para que isso seja consolidado. Isso aí mesmo. Obrigado. Bom, o espaço continua aberto aqui para o diálogo com o professor Josué. Fiquem à vontade, tá? Olha que o professor Josué está aqui sedento do diálogo, né, professor? Está muito afiado no campo. Ainda mais voltando, né, professor, às atividades aí na instituição, na universidade, na Unimep. Sim, eu tenho, e na verdade, assim, eu tenho... Pois não, pode falar. Josué, professor Base aqui da PUC Campinas, tudo bem? Tudo bem. Quem é o Rogério? Antes. O Rogério? Sou eu. É o Rogério. Opa, Rogério, tudo bom? Você tá bom, José? Tudo bem. Professor Rogério, só um minuto. Pois não, Antônio. Como você falou que ia sair, eu até procurei não vir para lhe apresentar aqui, mas antes da sua pergunta, deixa eu lhe apresentar, né? Porque tem muitos colegas novos aqui no campo da extensão, alguns, claro. Então, aqui está conosco o professor Rogério Base, que é o pró-reitor de extensão da PUC Campinas e é o vice-presidente, né, do nosso fórum de extensão, então, portanto, da Comissão Nacional, e que aqui está conosco. É o vice-presidente, ao mesmo tempo é da nossa região sudeste, da Câmara Sudeste. Então, é um grande prazer ter o professor Rogério aqui conosco, tá bom? Então, agora, professor, por favor.
Obrigado, Antônio. Eu estou em duas reuniões ao mesmo tempo, mas fiz por questão isso. aqui de falar aqui com vocês. Muito obrigado, Antônio. Josué, então, mais uma vez, obrigado aí pela exposição. Eu coloquei até antes de eu estar na outra reunião, e vir para cá agora, depois eu volto para outra, uma avaliação da sua parte, da experiência que você tem, sobre a curricularização, pensando num universo muito maior de número de alunos, né, Josué? Pensando numa instituição que recebe aí 2, 3 mil alunos. Como que você vê ao longo dessa formação desses estudantes a prática extensionista por meio da curricularização, né? Eu acho que isso é importante também a gente refletir um pouco como isso se dá ao longo dos anos, como isso vai se dar ao longo dos anos, e o que você pensa, como que você está articulando também essas questões aí na própria Unimep ou em outros lugares que você teve a oportunidade de vivenciar. Bom, um prazer, viu, Rogério, estar aqui também com você. Eu estou lendo aqui o seu registro aqui. Então, é lógico que a gente precisa, de início, pontuar para os alunos o que é extensão universitária. O conceito de extensão, ele precisa ficar bem sedimentado. Mas, assim, os alunos, eles não vão, de imediato, assimilar. Esse conceito de extensão, ele precisa sempre retomar, ou ser retomado ao longo do desenvolvimento dos projetos, dos programas, né, que forem desenvolvidos. Bom, com relação, assim, ao número grande de alunos, a gente precisa trabalhar, assim, a sugestão que eu daria, assim, para a gente não entrar numa prática de ter uma extensão universitária tipo beija-flor, em que o aluno vai aqui, vai acolá, e no final ele não sabe onde foi, a gente pensar na seguinte direção. A instituição, e assim, quanto maior, mais ela precisa fazer isso, porque senão fica muito difícil de acompanhar. Ter programas institucionais. E programas institucionais amplos, não batizados, assim, por exemplo, não definir programas. Nós vamos lá na comunidade do cafezinho e desenvolver ações tal, 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 tal. Não fazer isso, ter programas institucionais, 2, 3, 4, aí depende de cada instituição. E aí, no âmbito dos cursos, fazer, então, a junção de turmas, aí as instituições terão que se organizar, especialmente no número, como você aponta, que é bastante considerável, né? Para que ocorra a interdisciplinaridade, a questão multidisciplinar, mas, e aí, nesse sentido, pensar em programas de médio a longo prazo. Então, assim, como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando programas de médio a longo prazo. Então, nós estamos trabalhando programas de 2 a 3 anos. Então, um aluno que está num curso de 5 anos, ele pode vivenciar 2 projetos ao longo da sua formação de médio a longo prazo. Porque nós não precisamos ter pressa de colocar na cabeça do aluno que é extensão, nem ter pressa em que ele se transforme em um cidadão com os valores que estamos trabalhando nas nossas instituições. Não temos que olhar o começo, nós precisamos olhar lá o final, como esses alunos deixarão a instituição formados depois de 4, 5 anos, vivenciando a extensão universitária a partir da convivência, do diálogo, da interação. Então, é melhor pensar em programas de médio a longo prazo, porque tem mais tempo para trabalhar com os alunos, e os alunos terão mais tempo de trabalhar com as comunidades, do que ficar fazendo projetos semestrais, em que o aluno num semestre está num lugar, no outro está no outro, lá no final, ele não vai ter conseguido vivenciar o desenvolvimento e até perceber o desenvolvimento de uma determinada comunidade. Agora, considerando turmas com 80 alunos, que normalmente já fecha uma turma, eu entendo que as instituições que têm essa boa problemática, né, de formar turmas aí com 80 alunos ou mais alunos, tentar organizar de forma que
tenha pelo menos 2 cursos juntos, e não ficar só 80 alunos do direito, mas quem sabe ter 40 alunos do direito, 40 alunos de um outro curso de enfermagem, por exemplo, tentar algo nesse sentido. Agora, esse processo de elaboração da grade horária é mais complexa, né? Porque vai envolver vários professores. Mas se a gente não conseguir fazer essa junção de turmas, né, de cursos diferentes, a gente vai acabar minimizando essa perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar. Então, a instituição que eu já acompanhei, que eles estão fazendo o quê? Eles estão formando, assim, turmas de até 80 alunos, mas alunos oriundos de 2 ou 3 cursos. Então, pode ser que uma turma de ingressantes num determinado semestre, no componente curricular de extensão universitária, essa turma vai ficar dividida. Metade dos alunos estarão numa junção e a outra metade numa outra junção com outros cursos. Então, essa é uma mecânica que vai requerer muito empenho dos coordenadores de curso, né? Por isso que é importante o nosso diálogo com os coordenadores de curso, porque para eles entenderem que todo esse movimento tende a qualificar o seu curso, tende a dar uma abrangência no desenvolvimento das qualidades, no desenvolvimento de competências e habilidades muito mais ampla. Então, é um trabalho assim que acho que no caso aí, no seu caso, Rogério, vai ser mais intenso por conta de turmas grandes, né? Mas não tem outro jeito. Ou a gente vai cair naquela situação de mais conforto. Vamos deixar turmas de 80 alunos, por exemplo, turma de direito, 80 alunos, sem esse momento de atuação interdisciplinar ou multidisciplinar. Uma outra possibilidade, aí depende do contexto da instituição, é que 2 turmas aí de 80 alunos, elas se juntem na hora, né, no momento, na vivência extensionista. Então, elas se mantêm organizadas, né, no seu semestre, mas no componente curricular extensão, as 2 turmas se juntam, então, só que aí tem um número muito grande de alunos, né? Aí serão 80 mais 80, assim, 160 alunos. Serão muitos alunos para os professores acompanharem e fazer a mediação. Uma outra questão, Rogério, não sei se eu estou respondendo as questões que você coloca, porque, na verdade, não tem respostas, sim, né? Claro. A gente são possibilidades. O que nós estamos também fazendo é organizando uma turma de 80 alunos em grupos. Então, organiza em grupos de forma que os grupos, eles vão, numa semana vai um grupo, na outra semana vai outro. Nós chegamos aqui agora, estamos trabalhando quinzenalmente por conta dos deslocamentos. Então, vai trabalhando assim paulatinamente, porque nós temos que dar tempo para os alunos assimilarem todo esse processo que é novo para nós, mas é novo para eles também. Dá tempo deles assimilarem, eles aprenderem a se aproximar de uma instituição, de uma organização, de uma entidade, como se aproximar, como dialogar, como interagir. Então, esse é um processo que quem vai definir o time, na verdade, é o time dos alunos, né? Os docentes envolvidos vão ter que perceber o time dos alunos. Vai poder avançar mais ou vai poder avançar menos. Então, vai depender muito dessa mediação junto às comunidades parceiras, né? Então, acho que seria mais ou menos assim. E
eu sei que é difícil, as instituições que estão formando turmas com mais de 80, mais de 100 alunos, elas estão tendo que fazer esse esforço para tentar manter, garantir a questão interdisciplinar, multidisciplinar, porque a gente não pode perder de vista, porque, inclusive, essa é uma das principais diretrizes lá da resolução. Tá? Não sei se eu ajudo aí. Perfeito. Obrigado, professor José. Um abraço, viu? Valeu, um abraço aí para você. Professor Rogério, obrigado, professor Rogério, né, pela interação. E professor Josué, obrigado sempre brilhantismo em nos orientar. Bom, professor, o papo está muito bom. Acho que nós iríamos até tarde, porque é algo que é novo, né, no contexto da nossa academia brasileira, por uma tradição que a gente tem do ensino e da pesquisa. Tradição, inclusive, europeia, né? E principalmente pelas grandes universidades públicas. Quer dizer, a extensão ou a formação no âmbito social cidadã é uma conquista nossa. E que veio por meio de um documento regulatório. Né? Talvez dessa maneira possamos amadurecer, né? Eu digo enquanto instituição, podemos amadurecer bem o compromisso social que as instituições têm em formar os seus alunos, como também os seus alunos serem formados pela própria comunidade, porque a gente sabe que é alimento duplo, né? A instituição ela vai até a comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade ela alimenta a instituição com a sua própria experiência. Então, professor Josué, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, inclusive, pela sua extraordinária experiência e conhecimento no campo da extensão, né? E com certeza somos agraciados por sabermos que podemos contar sempre com a sua participação, sua presença nessas reflexões, que elas são muito caras, ao mesmo tempo muito bem-vindas, principalmente por conta da natureza das nossas instituições, né, comunitárias, confessionais, e que a extensão ela está na veia, né, das nossas instituições, nós bem sabemos disso. Tá? Muito obrigado. E, professor, eu só queria um fechamento seu para que eu passe para a segunda parte, que é muito rápida, tá, gente? É muito rápida, só para a gente discutir coisas aqui simples. E aí vou pedir, inclusive, caso esteja aqui ainda o professor Rogério Baza, que ele tá em meio aí a outras reuniões, né, que nos ajude também a uma reflexão aqui. Então, professor Josué, por favor, um fechamento, né? Tá. Professor Antônio, agradeço muito o convite. Foi muito bom retornar aqui à Câmara Sudeste depois de um tempo. Eu vi que tem muita gente nova, né? Sim. Então mudou bastante, né? A gente sempre tem uma renovação, né, na extensão, nas nossas comunitárias. Agradeço, eu fico à disposição, tá? O importante é conversar, dialogar, debater. Eu fico à disposição para dialogar. Há muitas perguntas. Não existe manual, não existe receituário, nós temos que descobrir juntos o melhor caminho para seguir. Agora, importante dizer, é a grande oportunidade que nós temos de ressignificar as nossas instituições e de mostrar para a sociedade que as nossas instituições comunitárias, as comunitárias confessionais, elas têm um valor, né? Ou elas têm valores. E esses valores, eles vão se materializar sobretudo nos programas de extensão universitária. Então, é a grande oportunidade que nós temos. Por isso que vale a pena a gente debater, discutir, quebrar a cabeça no sentido de encontrar as melhores alternativas. E eu fico aí à disposição, é só me chamar, a gente conversa, a gente debate, a gente dialoga, e eu espero também poder retornar aí a convivência aí também do Forest, né? E dentro do possível, mas foi um prazer muito grande. Bom trabalho para vocês. Eu vou pedir licença, então, para me ausentar da reunião. Tá bom, professor. Muito obrigado mais uma vez, né? E sabemos que podemos contar com a sua contribuição. Muito obrigado. Tá. Grande abraço. Bom, o pessoal aqui está parabenizando e agradecendo aqui no chat, né? A sua conferência. Obrigado. Bom, gente, vamos passar para a segunda parte, que ela é muito breve.
Aqui 3 coisas bem rápidas. A última, será que o professor Rogério ainda está por aí? Que é o nosso vice-presidente, né, do Forest. Mas caso não esteja, nós iremos prosseguir também. Bom, a primeira coisa que é assim, é claro que nas nossas instituições nós temos atividades diversas no âmbito da extensão. Então, sempre que possível, compartilhem conosco essas atividades. Atividades no sentido como um simpósio, um colóquio, uma reflexão, alguma coisa que toque, né, diretamente a extensão no campo de políticas, de diretrizes. Então, nós temos aqui o nosso grupo de WhatsApp da extensão universitária, e eu peço para que os coordenadores ou pró-reitores, né, possam também inserir os nossos colaboradores da extensão, porque assim nós vamos compartilhando algumas ações que fazemos, e principalmente ações como essas. Essa aqui nós realizamos em âmbito do Regional Sudeste, né, do Fórum de Extensão, mas também nós sabemos que as instituições, elas têm seus eventos diversos que tocam também questões extensionistas no campo da política ou da relação com o acadêmico, com a pesquisa. Então, sempre que possível, vamos compartilhar essas atividades das nossas instituições. Tá? A segunda coisa, eu deixei aqui no chat, como também coloquei no grupo de WhatsApp, aqui a programação do nosso encontro nacional do Fórum de Extensão. Né? Em geral, esse encontro de extensão participam, né, os pró-reitores de extensão e coordenadores de extensão, isso vai da estrutura, da natureza de cada instituição, mas não somente, dentro das possibilidades também, pessoas que trabalham diretamente na extensão, embora o fórum seja mais direcionado para a gestão da extensão. Por isso, pró-reitores, ou diretores, ou coordenadores, de acordo com a nomenclatura de cada instituição. Né? O Fórum nacional, ele acontece anualmente no mês de novembro. Então, vocês está tanto no grupo, quanto também aqui no chat, né, a programação do 29º Encontro Nacional, né, e o 24º, a 4ª Assembleia Nacional do Forest, né, que acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro, em Campinas, né, na Universidade São Francisco. E será um evento híbrido. Vocês poderão olhar lá a programação, inclusive estamos com as inscrições abertas, e o encontro será híbrido, né? E estamos ainda no prazo de submissão de trabalhos, né? E aqui no site tem os eixos que esses trabalhos poderão ser submetidos, e isso irá até 5 de outubro de 2022. Então, quero com isso aqui animar, né, os gestores da extensão, das suas instituições, para que agendem, porque é um momento de encontro, é um momento de partilha, é um momento de estudo, é um momento também de conhecimento dos colegas que trabalham com a extensão, alguns por um tempo maior, outros mais novos, mas é um encontro que, além da própria reflexão e partilha, né, nós temos sempre algumas novidades, como o lançamento de obras, né? O Forest tem essa cultura há muito tempo de todo ano publicar um livro, né? É um livro organizado em que vários gestores participam, ou grupos participam, com questões que são bem atuais, né? Que vêm completamente ao encontro do momento que nós estamos vivendo, das instituições de educação superior e, particularmente, no campo da extensão. E tem, claro, ali uma troca que é muito boa de informações, de conhecimento, um network que é muito legal nesses encontros. Então, venho aqui motivá-los, né, para que participem, então, do próximo, que será em Campinas, na unidade da Universidade São Francisco. Tudo bem? Bom, o terceiro e último, deixa eu perguntar novamente se o professor Rogério está por aqui.
eu acho que ele está na outra reunião. Bom, gente, a outra questão é a seguinte: neste encontro que nós teremos nacional, né, além dos gestores da extensão e dos coordenadores de extensão de cada regional, de cada câmara, além dos pró-reitores, desculpe, dos diretores, participam também aqueles que são os coordenadores da Câmara Sudeste. E aí, dentro nesse encontro, agora, nós iremos ali pensar e eleger também a nossa nova comissão. Então, isso é muito importante. É importante que podemos refletir sobre isso, né? Nós temos o professor Rogério, que é da PUC, que é o pró-reitor da PUC Campinas, e ele hoje é o vice-presidente da Câmara Sudeste, né? E que, com ele, nós iremos montar ali o que nós podemos falar de um grupo, de uma chapa para a eleição, né, do Nacional, da presidência da Comissão Sudeste, tá? Então, em geral, como que acontece? Como nós estamos no período ali de apresentação dos nomes ou desses grupos ou chapas ali, né, a candidatura ela é feita ali no encontro e depois as pessoas se apresentam minimamente, nós já os conhecemos por conta da trajetória, inclusive no Forex, né? E ali é feito uma espécie de votação para a eleição dessa nova comissão nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, etc. Então, isso é muito importante que vocês tenham conhecimento, porque ali naquele fórum nós iremos conversar, nos articular, ver, né, quais as equipes. Em geral, nós temos no máximo 2 ou 1, porque é uma articulação feita, mas que deve ser assim, né, com base ou por uma via democrática, né, de eleição dessa nova comissão que irá assumir o fórum, esse fórum extensionista, a partir, então, de novembro deste ano, onde nós teremos ali o nosso Encontro Nacional do Forex. Tudo bem? Então, é ali para vocês ir pensando, caso alguém tenha a intenção de se apresentar ali para a Comissão Nacional, como também para a Comissão Regional, esse é um espaço. Tudo certo? A gente sabe que a Câmara Sudeste, nós temos várias instituições, assim como a Câmara Sul. A Câmara Centro-Oeste, que também é Nordeste, nós temos um número bem reduzido, né? Não somente de membros, como também um grupo reduzido por conta das instituições mesmo de natureza ali comunitária e também confessional. Mas sempre é necessário ali a articulação entre as câmaras, aliás, entre os membros de cada câmara, e depois, claro, essa articulação que acontece ali no Fórum Nacional que teremos, que será em Campinas. Tudo bem? Eu chamei o professor Rogério porque ele, como vice-presidente, poderia, de maneira mais detalhada, talvez, nos explicar, mas em grandes linhas é isso que eu apresento a vocês. Tá? Então, com isso, eu queria finalizar aqui este nosso encontro regional da Câmara Sudeste do Foreste, e a intenção, a finalidade é sempre essa, trazer um assunto, trazer alguém que possa refletir conosco, tendo sempre em vista a qualidade e o cumprimento da missão das nossas atividades extensionistas, onde nós atuamos, nas diversas instituições de educação superior. Tá? Então, agradeço a participação de cada um, e do Unisal, que aqui está é um grupo muito forte, até porque é a instituição que, com o Forest, cedia, né, este evento. Então, agradeço ao Padre Roque, em especial, que é o nosso pró-reitor de extensão, por motivar aí toda a sua equipe, né, extensionista do Unisal, também as outras aqui instituições que estão participando
que estiveram presentes conosco aqui nesse fórum. Tá bom, gente? Obrigado. E vamos interagindo pelo nosso grupo e, claro, sempre tendo como mediação o gestor da extensão de cada instituição. Então, boa tarde e até mais. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pela participação em nosso fórum aqui, sudeste da Câmara do Foreste. Obrigada, boa tarde. Gente, obrigado. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde, olha, obrigada. Tchau, o Robert apareceu aí em cores no final. Aí. Tchau, tchau. Tava aqui te ouvindo, hein? Ei, Robert, tá branco aí, hein, cara? Tá ficando, é assim mesmo. É chegando, viu? Eu tenho que tirar, senão tá mesmo. Senão ia estar igual, né? Um abraço, tudo de bom. Um abraço. A Adrivânia já organizou as moças aí, que você estava aí Nossa administrando aí. O pessoal logo no início. Você não tem noção. É assim. Ei, cadê o Padre Roque? Padre Roque, obrigado. Já saiu. Eu acho que ele está saindo aqui. Olha que o Padre Roque aí falou, gente, bora lá participar em Unisal aqui, firme. Tchau, tchau, Antônio. Tchau, até mais. Karen, obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Obrigada, tchau.